Olá, amigos do Presente História, eu sou José Fernandes e você está em mais um episódio do nosso canal, que é Que História é Essa? Hoje, no nosso canal, a gente quer falar um pouco sobre a história do período na história do Brasil, que é o período colonial e também o Brasil Império, no qual nós temos os episódios, a estrutura social e também econômica do período chamado tráfico negreiro, que conduziu não só a história econômica do Brasil por muitos e muitos séculos, como também de Portugal. O tráfico negreiro, que é uma prática horrenda e vergonhosa, não só para nós que lemos hoje de um bem distante do período em que ela aconteceu, mas também para os sujeitos que vivenciaram aquele episódio. O tráfico negreiro foi a base da sociedade escravista, colonial e também imperial do Brasil, até chegar ao período da abolição, e ela trouxe e levou muitos negros que vieram de África a se tornarem escravizados, né? Uma prática que foi muito recorrente e muito comum na nossa história. Mas hoje eu não quero tratar especificamente do assunto da escravização ou da escravidão, mas sim de alguns personagens que fizeram parte dessa estrutura que nós tivemos na nossa história nacional. Muito bem, hoje eu quero contar para vocês uma pesquisa do professor da Universidade Federal da Bahia, que é o professor Cândido Domingues, que vai trazer elementos muito interessantes sobre alguns personagens da história do tráfico negreiro. Eu me refiro especificamente aos chamados capitães negreiros, que eram homens, a maioria deles portugueses, que eram responsáveis por conduzir as embarcações, os navios, até no continente africano, para trazer de lá homens e mulheres e eles aqui nesse território se tornarem pessoas escravizadas, que eram obrigadas a trabalhar nas lavouras aqui do nosso país. Mas o que Cândido Domingues traz de diferente nessa narrativa sobre a história do tráfico negreiro brasileiro é sobre a importância e o protagonismo e até mesmo a condição social desses capitães negreiros. Por quê? Porque nós nos acostumamos a olhar para esses personagens, capitães e personagens que parecem denotar algo muito importante e dar de fato esse crédito de alguém que tinha posses ou financeiramente era alguém importante e que vivia uma vida em condições muito melhores do que outras pessoas, seja em qualquer período. Mas o que o professor traz de diferente na sua narrativa é que muitos desses capitães negreiros, aliás, quase todos, eles eram homens que tinham a função de conduzir essas embarcações até o continente africano e trazer de lá pessoas para serem escravizadas, mas a sua função não dava a ele nenhum alcance social melhor. Muito pelo contrário, muitos desses homens, esses capitães negreiros, eram homens pobres que viviam aqui na colônia portuguesa, que hoje nós chamamos de Brasil, de uma maneira muito precária. Muitas vezes eles, nessa própria viagem que faziam até o continente africano, morriam juntamente com vários negros que também passavam por condições totalmente precarizadas. E essa é a história de pessoas que muitas vezes nós atribuímos um protagonismo que, na verdade, elas nunca tiveram. E é isso o elemento diferente que o professor traz na sua pesquisa, e é isso que hoje, no Que História é Essa?, nós trazemos para você. Você já imaginou um capitão, um líder de uma embarcação negreira, do tráfico negreiro brasileiro, ser alguém que não tinha protagonismo nem mesmo na sua época? Alguém que vivia em condições precárias? Para mim, foi algo diferente e que eu achei interessante de contar para você em mais um episódio do nosso canal.